Olá, vamos oferecer a vocês mais um vídeo bastante polêmico, né? Que vai ser a pergunta: Javé é o pai de Jesus? Jesus no Evangelho chama Deus de Abba. Que Deus? É Javé ou é Elohim? Então, se você acha que é Javé, então você pode fazer sua conclusão e colocar embaixo desse vídeo o que você acha. Se você acha que é Elohim, que é plural de El, então você também colocará a sua conclusão. Então, vamos fazer então a digressão, a exposição dos fatos ilustrados. Então, você pode colocar sim, não ou talvez. A pergunta é: Jesus é filho de Javé? Bom, temos uma passagem da Escritura no Novo Testamento onde Jesus afirma ser a imagem do Pai. Tselem, em hebraico é Tselem, imagem. Disse Filipe, em João 14:8: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Estou há bastante tempo convosco, Felipe, e não me tendes reconhecido? Quem me vê, a mim, vê o Pai. Ou seja, então, Jesus é a imagem do Deus invisível. Então, ele é a imagem do Deus que ele chama de Pai. Agora, esse Deus vai ser Javé, vai ser El. Em João 8:19, então o fariseu perguntaram a ele: Onde está o seu pai? Jesus respondeu: Vocês não conhecem nem a mim, nem ao meu pai. Se me conhecessem, também conheceriam meu pai. Ou seja, sendo ele Tselem e Demut, imagem e semelhança do pai, em hebraico é Tselem, imagem, Demut, semelhança. Então, quem o vê, vê o pai. É o que ele disse assim. Então, se me conhecem, se me vissem, veriam o pai. Porque eu sou Tselem e Demut, do meu pai. Comparando agora a pessoa com ambos os deuses. Vamos ver então, vemos claramente as diferenças. Vamos lá. Jesus diz aos fariseus: Ouvistes que foi dito: amarás o teu amigo e odiarás o teu inimigo. Ora, eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que os perseguem. Portanto, está completamente contra. Ouvistes o que foi dito por Moisés, seguindo a lei, os preceitos. Quando a gente fala a lei, fala da Torá ou dos 10 mandamentos, as 10 Shemot. Então, aqui ele é claro. Javé diz: ama o teu amigo e odeia o teu inimigo. Jesus diz: eu vos afirmo, amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem. Então, é claro que uma declaração é contrária à outra. Aqui nós estamos vendo, portanto, uma oposição clara. Jesus, então, não é a imagem de Javé. Não diz mesmo que ele diz, o contradiz, o contraria. Por outro lado, na cruz, em Lucas 23:34, Jesus pediu ao Pai que perdoasse os que o traíram, planejaram sua morte e o crucificaram. Jesus, olhando para o céu, na cruz, são 7 palavras que ele diz, ele olha para o céu e fala com Deus Pai. Então, quando ele olha para o céu e fala com Deus Pai, ele diz, na cruz, são 7 palavras: perdoai-lhes, Pai, pois não sabem o que fazem. Então, Javé é olho por olho, dente por dente e ferida por ferida. Jesus diz aqui na cruz, para todos aqueles que o buscaram, o maltrataram, o açoitaram, quebraram seu nariz, colaram de espinho, uma das 7 palavras é: perdoai-lhes, Pai, pois não sabem o que fazem. Javé diz: olho por olho, dente por dente, ferida por ferida. Então aqui ele faz o contrário: não pagueis o mal com o mal, mas vencei o mal pelo bem, dirá São Paulo. Então, nós estamos vendo que parece que a coisa não está indo exatamente no sentido de Jesus ter uma semelhança com Javé. Além do mais, ele, numa dessas palavras, ele diz algo que alguns entendem errado. Uma das 7 palavras na cruz, ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Aí os fariseus perguntam:
Caifás disse: ele está chamando por Elias. Mas não. Se vocês soubessem um pouquinho de hebraico, vocês saberiam que I é um sufixo possessivo. E El é o nome próprio de Deus, Pai Todo-Poderoso, plural Elohim. Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. Então, em Reshit, que vai encarnar, vamos, você considera o Cristo que você quiser, tá bom? Nós cristãos consideramos Reshit e o Logos como Jesus. Você pode achar que é Zoroastro, pode achar que é Moisés, pode achar que é Buda, pode achar que é o Cristo que você quiser. Então, o Cristo é a escolha sua. Embora os cristãos achem que o Logos, que é o mesmo que Reshit hebraico, o Logos é grego, encarnou em Jesus. Portanto, Jesus, nessa petição, ele não clama por Javé. Ele não diz Javé, Javé, por que me abandonastes? Ele diz Eli, meu El. El é nome próprio. Os tradutores traduziram errado. Fizeram meu Deus, por que me desaparece? Não. Eli vem de El mais I. É meu El, porque é o nome próprio. Eu sou Marlanfe. El é um ser, plural Elohim. Quando a gente diz El, está considerando ele como sendo unidade, né? Ou seja, uma mente completa. Quando a gente chama Elohim, está considerando ele constituído por inteligência, vontade, memória e sensibilidade. Então, Elohim não são muitos deuses, são apenas, vamos dizer assim, a diferenciação de funções. A inteligência tem uma função, a vontade tem a sua função, a memória tem a sua função e a sensibilidade tem outra função. Então, ele não clama por Javé, ele clama por El, mas os tradutores, traidores, erraram. Traduziram, meu Deus, porque ele nos aparece. Está errado, está errado. Então, se você for ao original, você vai ver que El, I, é meu El. Nome próprio não se traduz. Vamos continuar. Quando o profeta Elias combateu o profeta Baal, ele fechou os céus e não choveu, nem sobre os maus, nem sobre os bons, nem sobre os justos, nem sobre os injustos, durante 3 anos e meio. Então fechou o céu. Então aí Jesus diz que o Pai Celeste é perfeito, porque faz chover sobre os justos e injustos, faz o sol brilhar sobre os iníquos e os bons. Então, aqui nós estamos vendo que Elias, por inspiração de Javé, ele fecha o céu durante 3 anos e meio. Está em Tiago, capítulo 5, versículo 17. Elias era humano como nós, e, no entanto, quando orou insistentemente para que não chovesse, não choveu durante 3 anos e meio. Então, aqui está. Fechou o céu por ordem de Javé e não choveu sobre justos e injustos. O que é que você acha? O Pai de Jesus Cristo, segundo ele, é perfeito. Sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito, pois faz chover sobre justos e injustos, e o sol brilhar sobre os iníquos e sobre os pecadores. Então, aqui temos uma distorção, vamos dizer assim, há uma completa diferenciação. Então, Javé, não faz uma separação, né? E aqui no caso, ele não se incomodou quem era justo e quem não era. Fechou o céu. Então, em Mateus 5, 43 e 44, Jesus deixa claro que, ao fazer isso, Elias errou. Porque ele diz, Mateus 5, 43 e 44, sede, portanto, perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Logo, Javé não é perfeito. No Novo Testamento, Deus é chamado de Pai. Jesus chama de Abba. Na verdade, é diminutivo, Paizinho. Logo, vemos acima que Jesus afirma que o Pai é perfeito. Mas o autor da lei, que são 613 preceitos, não são somente os 10 mandamentos, tá? A gente imagina a lei, a Torá, como as 10 Shemot,
né? Mas não é assim. Então, são 613 preceitos. Então, nós imaginamos, para nós cristãos, que Moisés recebeu no Monte Sinai, no Pacto do Sinai, recebeu a tábua da lei, e nessa tábua da lei, ele vai fazer com que aqui estão somente as 10 Shemot. Shemot é plural de Shema, que é palavra. Então, mas para o judeu, o quarto mandamento é: honrarás teu pai e tua mãe, para ter vida e feliz sobre a terra. São Paulo diz: é o único mandamento dado com promessa. Para o judeu, honrar o pai e a mãe é não somente obedecer e fazer com que eles sejam dignos, mas, se você tiver muito dinheiro, distribuir esse dinheiro com seu pai para ele ter uma vida abastada. Então, o meu filho tem uma vida muito abastada, ganha um salário 10 vezes maior do que o meu, mas ele não me dá nada. Então, para o judeu, isso seria pecado grave. Seria pecar contra o quarto mandamento. Honra teu pai e tua mãe para ter vida longa e feliz. Não é somente fazê-lo obedecer a ele e fazer com que ele seja respeitado. Não. Faz com que ele tenha bens e viva uma vida de qualidade, com qualidade. Para os judeus é isso. Nós achamos que não. Honrar o pai e a mãe, obedecer a ele, não ser bravo. Se você tem um desentendimento do seu pai e sua mãe, então se deve baixar a cabeça, né? Até hoje meus irmãos mais velhos, né? Os meus filhos me chamam de pai. Então, e aí, para eles, então, tem que obedecer e tem que me fazer ser honrado. Ou seja, me considerar indigno. Não é assim para o judeu. Depois tem o 10º mandamento. O 10º mandamento, no original, é um absurdo para nós. Diz assim: não cobiçarás nem a casa, nem o camelo, nem os bens, nem o jumento e nem a mulher do teu próximo. A mulher, portanto, é colocada numa lista com todos os bens que o judeu tem. Nós, católicos cristãos, em geral, reduzimos para não cobiçar a mulher do teu próximo. Olha que diferença. Reduzimos o mandamento a curtinho. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Mas o judeu não está assim. Lá no original está nem a casa, nem o jumento, né, nem os bens, né, nem a mulher. Então a mulher é considerada os bens, está alistada entre os bens. Quem mudou isso? Jesus. Porque ele libertou a mulher. Em Jesus não há mais diferença entre grego e gentil, entre homem e mulher, entre livre e escravo, porque todos são só em Cristo. Então, ele libertou a mulher do jugo da lei. Pronto. A partir daí, nós estamos então considerando, mas o Estado não faz isso. Se a mulher tem a mesma função do homem, ela, numa empresa multinacional, deveria ganhar o mesmo que o homem. Eu tenho uma amiga que ela foi supervisora do Bradesco. Acontece que ela não ganhava igual ao homem que era supervisor. Ou seja, a supervisora tem um salário menor do que o supervisor. O homem ganhava mais que a mulher. Então, isso é assim em muitas firmas. Ou seja, o que Jesus ensinou não prevaleceu. Prevalece, portanto, ainda estamos no Antigo Testamento. Ainda estamos na Antiga Aliança. Ou seja, o que está em Moisés, então, é o que prevalece. Né? Nem o jumento, nem a casa, nem os bens, nem a mulher. É o que prevalece. Então, minha gente, assim nós vemos que parece que Javé tinha uma visão muito diferente da mulher da que nós temos hoje, né? Porque ele considerava a mulher objeto. Logo, se Jesus é a imagem do Pai, se ele diz que o Pai é perfeito, então ele também é perfeito, né? E há um momento em que ele vai dizer: quem de vós pode me acusar de pecado? Então, se ele é justo, é perfeito. A maçonaria é tudo justo e perfeito. Então, quem é perfeito é justo. Quem é justo não tem pecado.
Então, e aí vamos para uma divisão, porque há um salmo que diz: a lei do Senhor é perfeita, o preceito do Senhor é verdadeira. Mas Senhor aqui é a palavra Adonai, a lei de Adonai. Agora, traduziram por a lei do Senhor é perfeita e refere à alma. Salmo 19, 7. O mandamento do Senhor é verdadeiro. Traduzido por a lei de Javé é perfeita. Então, Javé escreve: a lei do Senhor é perfeita, o testemunho do Senhor é verdadeiro. Vamos ver qual das duas, porque Jesus diz: ama os teus inimigos. Javé diz: odeia os seus inimigos, ama os seus amigos. Né? Jesus Cristo diz: honra teu pai, dando a ele condições para que ele seja feliz e tenha uma vida completamente boa. Essa é a interpretação cristã judaica da lei. Nós achamos que basta respeitar o pai. Agora, então, vem a pergunta. Para ser perfeito, temos que saber o que é Adonai. Porque no original hebraico é: a lei do Senhor é perfeita. Senhor aqui, no original, Adonai. Então está falando do Pai, que é um Adonai, ou de Jesus. O Pai não está em questão. Estamos falando de Jesus, que é um Adonai, ou estamos falando de Javé, que é um Adonai. O Pai não está em questão, perdoe. Então, a Adonai é a palavra que se aplica a Jesus, o Cristo, e se aplica a Javé, que é o Cristo cósmico. Jesus como Cristo encarnado é Adonai. E Javé, como Cristo cósmico, é Adonai. Então, o que é Adonai? Mais uma vez, a tradução é uma traição. Fui procurando no dicionário e diz assim: Adonai é um termo com origem no hebreu que significa meu Senhor. Este era o nome de Deus usado no Antigo Testamento. Assim, na verdade, no original, o salmista diz: oráculo de Yahvé Adonai. Logo, Yahvé chama o Cristo de meu Senhor. Oráculo de Yahvé Adonai. Ou seja, Yahvé chama o Cristo, quer seja Jesus, nós acreditamos em Jesus, o Logos, de meu Senhor. Ele está abaixo, porque se Adonai é Senhor de Javé, então Javé não é pai de Adonai. Mas todos os dois, às vezes, aparecem como Adonai. Há textos nos Salmos e nos Profetas em que são chamados de Adonai. Tá bom? Então, na tradução, a traição. Salmo 110, 1 diz: disse o Senhor ao meu Senhor. A tradução está errada. Oráculo de Yahvé Adonai. Ou seja, Yahvé chama Jesus, o Messias, o Logos, de meu Senhor. Ora, se o Messias, o Logos, é o Senhor de Yahvé, então Yahvé não é pai do Messias. Yahvé não é pai do Logos, é o contrário. Em Gálatas 2,16, São Paulo diz: é uma carta de São Paulo. Estamos plenamente conscientes, entretanto, que o ser humano não pode ser justificado pela lei. O ser humano não se santifica praticando a lei. Então a lei de Moisés, a lei de Javé, não santifica. Deus é santo, Kadosh. Kadosh quer dizer separado, mas somente por meio da fé em Jesus Cristo. Assim também viemos aqui em Jesus, a fim de sermos justificados pela fé em Cristo. Ou seja, pela lei, ninguém será justificado, termina São Paulo. Somente pela fé em Jesus Cristo. Logo, Javé não é santo, não é Kadosh. Ele é Adonai, mas não é Kadosh. Elohim é Kadosh, separado de toda a criação. Jesus, como está em Elohim, como na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ele é Kadosh. E Elohim é Kadosh, Kadoshim, o Santo dos Santos. Então, Yahvé não é Kadosh. Ele não está separado do mundo. Então, nós temos aqui uma figura, e nessa figura, nós vamos ver que a ciência descobriu, como estamos a você antes, que Yahvé, então, está aqui pela ciência, está aqui o plano de Asiá, Yahvé, Yod, Re, Val, Re, o plano de Yetzirah, que é só de Javé,
acima dele está Beliar, acima do Beliar está o de Azilut. Então, aqui está Yahvé, é uma apresentação. O plano de Yetzirah, aqui está no meio, é Malkut, ou seja, o plano de Asiá, a última sefira da árvore da vida. Então, aqui nós temos dois planos que constituem 100% de Yahvé. Aqui é 5%, aqui é 95%. É uma maneira de representar Yahvé. Há outras maneiras, mas essa é uma delas. Quais são as outras? Vamos ver. As outras são esta aqui, que mostra Yahvé. Aqui está separado em 4 partes. Então aqui, primeira parte, Yod. Aqui, segunda parte, Re. Aqui, terceira parte, Val. E aqui, só Malkut, quarta parte, Re. Yod, Re, Val, Re. Então, isso aqui é dividido em 4 letras. Essas 4 letras, então, seriam mostradas pela Cabala. Vou mostrar a vocês aqui. Então, Yahvé aparece como sendo o tetragrama, ou tetragramaton. E aí nós vamos ver que o tetragrama, ou tetragramaton, é representado por 4 letras. Então, vamos encontrar aqui para vocês, né? E as 4 letras que representam Yahvé, então, não são, as 4 letras não são, portanto, Kadosh Kadoshim. Então, são o Yod, Re, Val, Re. A outra maneira também, as 16 pontas rodeadas. Então, nós temos aqui as 16 pontas representando Yetzirah, depois nós temos um círculo acima dele que é representando Beliar, e depois temos o Ain. Então, o Ain, depois o Ain Sof, o Ain Sof e a Or, são 2 círculos, depois Yahvé. Então, essa é a maneira de representar ele. Mas, há várias maneiras. Mas o tetragrama é o mais comum. Mas aqui, nós vamos ver, vamos deixar para depois essa última apresentação. Tá? Ele é mostrado. Então, nós temos aqui o tetragrama. O tetragrama seria, portanto, uma maneira de representar Yahvé. Mas, seriam 4 letras. 4 letras hebraicas. Estamos aqui, ó. Aqui está, ó, o tetragrama. Então, lê de lá para cá, ó. Yod, Re, Val, Re. E Yahvé é a pronúncia que os eruditos dizem que deve ser adotada. Vamos mostrar isso aqui grande, tá? Tetragrama, tetragramaton. Vamos mostrar então como seria. Vamos pegar as letras. Então, vocês não conhecem o hebraico. Então, Yod, Re, Val, Re. Não tinha um em vermelho e outro Re, só tem um. Então peguei um Re preto. Então tem um Re final, que eu coloquei em preto, depois tem um Re, depois tem um Re medial. Então nós temos 2 Re. Então nós temos um Re medial, afinal temos um Re medial. O Re medial é representado aqui em vermelho e o Re final é representado em preto, para mostrar a diferença. Então, Iá é Yod Re, é esse Re aqui, medial. Vá ou Vé é representado por esse Re em negro. Então, o tetragrama assim tem 2 Re. Então, os 2 Re não são iguais. Então, I, que é o fecundante, e o Re, que é o receptáculo. Então, vamos dizer assim, aquilo que é o cheio é o Yod. E aquilo que é o vazio, o Yod é o cheio, que entra, penetra no Re. 2 vezes. Uma vez vermelho, no Re medial, é uma coisa. E outra vez no Re em negro, que é o Re final. O resultado dessa penetração, Yahvé, vai ser criar pessoas boas e pessoas más. Então, com o Re vermelho, ele cria pessoas boas. E com o Re preto, ele cria pessoas más. Ou seja, o Re vermelho simboliza a criação de pessoas boas. O Re preto, a criação de pessoas más.
Então ele cria o diabo. Isaías 45:7, o que é que acontece? Ele diz: eu faço a paz e faço a guerra. Eu faço o bem e crio o mal. Crio o maligno. Então ele criou anjos e demônios. Ele cria, portanto, o iode fecundante. Quando ele penetra no remedial, ele cria os anjos e tudo que é bom. E quando ele penetra no re preto, ele cria os demônios e os homens maus. Então aí já vemos que parece que Yahvé não é Kadosh, portanto ele não é santo, ele não está separado do mundo. Outra maneira de representar seria esta. Dessa maneira aqui, nós temos assim, o quadro aqui é o todo. Esses cantinhos aqui significam o Ain, o indefinível, o infinito e manifesto. Dentro dele, essa cefar laranja, está o Logos e o Ruach HaKadosh. Então, primeiro tem uma, que é a repetição de Elohim, a projeção de Ain dentro da Trindade. Aqui temos a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é representado em amarelo, mas ele é mais do que isso. Ele se estende e se torna ao escuro. Ou seja, invisível. Ain, não é nada do que você pensa. Portanto, o fato de ele ficar invisível significa que nada que você pense é ele. Então, aqui estaria o Ain puro, em Azilut. Aqui estaria o Ain dentro da Trindade. Então, junta-se Ain, Sof, Aor. Então, nós temos aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Filho seria Reshit. Em Reshit, Deus criou todas as coisas. Bereshit bara Elohim. Bereshit, em Reshit, bara criou Elohim. Et Hashamayim, et Haeretz. Então ele cria todas as coisas. Todas as coisas estão aqui, ó. Aqui está o símbolo da constelação vocês antes, a árvore da vida, que é dividida em 4 partes e o de rei ao rei. Nós vamos voltar a isso, já explicamos. Aqui seria, portanto, o todo. A totalidade. Yahvé é um pedaço da totalidade. É uma parte da totalidade. Como eu disse a vocês, então ele vai ser apresentado de duas maneiras. Assim, se for redondo, a última parte, aqui está Malkut e aqui está Yetzirah. Mas ele pode ser apresentado também assim, que é o que está naquele quadro grande. Então veja, aqui está Yahvé dentro do Logos, de Reshit, e a Trindade, Pai, Filho e Santo, dentro de Ain. Então, o Ain não é nada que você possa, nem conhece, nem pode imaginar. A Trindade, então, Ain se manifesta através da sua projeção na Trindade, como Pai. Depois tem o Ain Sof, que é apenas Sof, a Sofia, a sabedoria, e a O, que é a luz, que seria, portanto, o Ruach HaKadosh, o sopro de Yahvé. Então, 3 pessoas em um só Deus verdadeiro. Portanto, por isso, Elohim, porque ele tem funções diferentes. Aqui nós não temos só temos inteligência, vontade e memória. O Ain Sof é a Sofia, a inteligência, o amarelo. Então, o amarelo aqui, o Ain é memória, é o Pai é memória. O Ain Sof é a inteligência e o Ain Sof Aor é a vontade. Por isso, Elohim, plural de El. E dentro dele, portanto, dentro de Reshit, que está dentro de El, então está Yahvé. Portanto, Yahvé é um Deus menor. É um Deus menor, não era que é um Deus menor. Por isso ele pode ser apresentado assim, ou ele pode ser apresentado assim. Você é quem escolhe. Mas nós temos então uma hierarquia de deuses. Essa hierarquia de deuses está clara aqui, na totalidade. Então nós vemos que temos
um Deus maior, nós somos enoteístas, não monoteístas. Aqui é um Deus maior, aqui é um Deus que é assumido por esse Deus maior, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Abba, o Pai, o Filho, que é Reshit, ou Logos, e o Espírito Santo, que é Ruach HaKadosh, o sopro de Deus. Então, Javé sopra na narina do homem de barro e dá a vida, mas ele serve para intermediário, ele não tem a vida em si. Jesus diz, assim como o Pai, Abba, tem a vida em si, assim deu igualmente ao Filho ter a vida. Eu a dou e a tomo de volta. Esse é o poder que o Pai me deu. Javé não tem esse poder. Então, o Logos que tem, né, eu tenho esse poder que o Pai me deu. Ter a vida em mim. Eu a dou e a tomo de volta. Pois isso nós somos que morrer e ressuscitou. Javé não tem. É usado como instrumento. Então, quando ele sopra na narina de Adão, do homem, o Adão se torna Nefesh Hayah, alma viva. Então, a alma, que é Hayah, né? Então, é viva. A alma é viva. E Nefesh seria o corpo. Nefesh seria o corpo. Então, o corpo toma vida, mas ele é usado como intermediário, mediador, simplesmente, nada mais do que isso. Nada além de ser mediador. Pronto. Jesus Cristo também é ser mediador, mas é uma mediação diferente. Então, vamos continuar? Vamos continuar. A outra maneira de apresentar Elohim. Nós temos aqui Elohim, chamado Hashem, representado por essas letras, ó. Eie, lê daqui para cá. Eie, Asher, Eie. Eu sou o ser. Hashem. A gente diz Shem, de Shema, palavra. Então, Shem Baal Tov, o Senhor da boa palavra. Tov é bom, Baal é Senhor, e Shem é palavra. Shem Baal Tov é o Senhor da boa palavra, ou seja, aquele que dá a palavra e cumpre. Então, veja, aqui apenas a palavra. A palavra de Deus criou tudo. Deus criou tudo na sua palavra. Então, Hashem, ou seja, a palavra viva, o ser, manifestado aqui como sendo uma palavra, representado como sendo a palavra. Mas, Javé vai ser representado de outras maneiras. Já mostramos várias maneiras ali. Então, Hashem, quando a gente quer, então, representar o Hashem, ele é representado como um trono vazio. Ó, o trono não há nada, está vazio. Ó. Você vê que tem os anjos, tem um querubim aqui, e aqui não tem nada. Nada, ó, tá vendo? Está vazio, porque ele tem 4 criaturas que velam, são brilhantes demais, e não podem ser vistos. Então os anjos não conseguem ver Hashem, não conseguem ver. Então ele é cercado pelos 4 seres viventes. E aí nenhum consegue ver ele. Acontece que Yahvé usurpa esse lugar. Então alguma representação de Yahvé mostra ele dentro desse trono, sentado nesse trono. Vamos ver qual é a representação de Yahvé que mostra ele sentado no trono. Então ali já seria uma usurpação. Então ele sentado no trono não seria verdade. Então, veja, se ele senta no trono, ele, portanto, seria o Deus Todo-Poderoso. Aquele está no trono e o Cordeiro Imolado está do seu lado. Mas acontece que é uma usurpação. Ele, ao representar ele sentado no trono, ele está usurpando as funções do Deus Onipotente. Por quê? Porque não tem trono. Não é visível. Não há trono visível. Aqui nós temos a outra representação. Boa. Nós temos Moisés, já mostramos, vendo a sarça ardente, e aqui dentro tem um anjo. Javé é, portanto, um anjo, está claro aqui. O texto diz, Moisés falava com Deus. O profeta disse, se bem que não era Deus, era um anjo. Então aqui está,
um anjo, representado como sendo uma criatura de fogo dentro de uma árvore de fogo. Então, assim nós temos a representação, enquanto que Reshit é representado por um olho. Aqui está Reshit, o olho que tudo vê, os iluminados se apropriaram dele. Então aqui nós temos Moisés, e aqui nós temos o anjo Yahvé na sarça ardente. Mas, como eu disse, né, há a imagem que mostra que Yahvé se apropriou do trono. E aqui está. Ele usurpou o trono de Deus. E ao usurpar o trono de Deus, ele então aparece representado assim. Olha, na figura anterior, nós vimos que os anjos não permitem que ninguém veja quem está no trono. Aqui nós estamos vendo nessa figura Yahvé sentado no trono. Porque Elohim é invisível. A definição diz: Jesus é a imagem do Deus invisível. Portanto, aquela imagem que nós mostramos, onde não tem nada, só luz, é verdadeira. Então é El, Hashem. Aqui é Yahvé, mas aqui ele usurpou. Portanto, ele tem seu ladozinho mau, a usurpação. Ao sentar no trono, quem é que diz: colocarei meu trono acima do Altíssimo? Quem é que diz isso? Não é? Nós sabemos que alguém diz isso. Colocarei meu trono acima do trono de Deus. Então nós vimos um brilho que não tem nada visível. Aqui nós estamos vendo um brilho onde tem algo visível. Portanto, o Yahvé usurpa o trono de Deus. Aqui, como os cabalistas fizeram. Então você já conhece as letras, ó. Yod, Re, Val, Re. Já mostrei as letras. Não vou mostrar de novo. O Yod fecundante, o Re medial, o Vá, que também é fecundante, é um falo, e o Re final, que é a matéria. Então o Yod é completamente sutil. Vai se densificando. E aqui estamos na matéria, no plano material. São 4 níveis: Azilut, Beriá ou Briá, Yetzirá e Asiá. Os cabalistas apresentam assim: Yod ou Yud, Re, Val, Re. A representação de um homem, esse homem seria Yahvé, que criou essa mais semelhança. Nós. É uma representação boa, eu gosto dela. Está muito boa. Então, Yahvé é um usurpador. Ele usurpou o trono de Deus. Então, na imagem que nós mostramos a vocês, vou botar ela. Então, veja, não se vê ninguém sentado no trono. Ele é invisível. São Paulo é claro, dizendo: Jesus é a imagem do Deus invisível. Aqui ele está invisível. Yahvé usurpou esse papel, sentou no trono. E quem é que nós temos descrito que ele sentou no trono de Deus? Eu acho que eu não vou precisar completar não, porque seria fazer pouco caso da inteligência de vocês. Então nós vamos vendo assim que cada vez mais nós vamos percebendo que Yahvé vai fazer algumas besteirinhas, mas as besteirinhas têm muita importância. Vamos continuar o texto. Bom, Jesus promete o reino de Deus. Ele promete o céu. Olha, quem é que tem poder de prometer o reino de Deus? Quem tem poder de prometer o céu? Chamadas bem-aventuranças. Aqueles que forem santos, justos e perfeitos, então ele chama de bem-aventurados. É um sinônimo, tá? Então são santos, kadosh, justos e perfeitos. Então eles serão, portanto, pertencerão ao reino de Deus. Aqui ele diz: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Ó, prometeu aos pobres em espírito, aqueles que não têm amor e riqueza. Prometeu. Quem pode prometer o céu? Segundo, bem-aventurados que choram, porque serão consolados no céu, evidentemente. Prometeu àqueles que sofrem, que choram de sofrimento.
Terceira, bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Portanto, tem algumas nações aí que estão invadindo outras nações através da guerra, enquanto que a quinta bem-aventurança diz que os mansos herdarão a terra. Herdarão, porque o imperador de todos os universos é El, não é Javé. Então Javé não é o herdeiro. Na carta aos Hebreus, o autor da carta diz, porque Deus, o Pai, o constituiu seu herdeiro universal. Então, herdeiro universal, na Epístola de Hebreus, é aplicado a Jesus. Mas Jesus vai compartilhar essa herança com os justos, com os mansos. Bem-aventurados os mansos, os pacíficos, porque eles herdarão a terra. Não é pela guerra, portanto. Terá que ser dada, né? A terra foi prometida. Eu vos darei essa terra. Então, se você toma pela força, você está indo contra. Jesus aqui se opõe frontalmente às guerras, portanto, aquele que usa a força e a violência não é bem-aventurado, não é santo, não é kadosh. A sexta diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles são fartos. Ora, qual é o primeiro ato de justiça do homem? O primeiro ato de justiça do homem é reconhecer Deus como sendo o dono de tudo. Senhor, tudo vos pertence. Senhor, tudo vos pertence. Esse é o primeiro ato de justiça. Então, os que têm fome e sede de justiça estão percebendo que algumas autoridades, pessoas de poder, não querem justiça. Eles acham que têm direito sobre a terra. E aí, esse pedaço é meu, outro diz, esse pedaço é meu, essa parte é minha, eu sou dono disso. Então, esses não são justos, não têm fome e sede de justiça. Mas aqueles que percebem esse erro, querem o direito e a justiça, serão fartos. Jesus prometeu o reino do céu. Depois, a sétima diz, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançamos misericórdia. Aqui nós vimos, né? Tá a mesma coisa que já explicamos. Então, se você é misericordioso, então alcançamos misericórdia. Jesus diz, no julgamento final, então eu virei como juiz, porque foi dado ao Filho do Homem o julgamento de vivos e mortos. Mas aqueles que tiverem misericórdia, obterão misericórdia, porque a misericórdia prevalecerá no julgamento. Porque a misericórdia prevalecerá no dia do julgamento. Portanto, os que tiverem misericórdia, alcançarão misericórdia. Ele promete o céu a esses. Mesmo que eu tenha pecado. Tenho outros pecados. Mas eu tive misericórdia com aqueles que estavam felizes, com fome, com sede. Ele promete. A nona diz, bem-aventurados os puros de coração, porque é Deus. No Apocalipse, são representados por 144 mil com vestes brancas. Aquilo é uma metáfora, uma alegoria, para significar que eles foram lavados com o sangue do Cordeiro. E aí, esse sangue que é vermelho, ainda que o vosso pecado seja vermelho como escarlate, eu tornarei branco como a neve. Então, aqui, o sangue de Jesus limpa o coração que acredita nele. E veremos a Deus, se Deus quiser, espero estar lá. Então, assim estarei, se Deus quiser, lutando nessa vida, aqui no canal, para ter o coração limpo, vestir a veste branca, entrar, portanto, nas núpcias do Cordeiro, com a veste adequada, porque quem não tiver a veste branca, se apôs para fora, onde haverá choro e ranger de dentes. Ele promete aqui os céus, aqueles que são limpos de coração, ou seja, que entrarão no casamento do noivo, vendo, portanto, a veste que veste são brancas. Bem-aventurado pacífico, porque é chamado Filho de Deus. Então, olha, Deus é paz. Jesus diz, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não como o mundo a dá, porque o mundo dá uma paz entre duas guerras. Não, eu darei a paz que jamais desaparece. A esses ele promete serem chamados filhos de Deus, porque o verdadeiro Deus é paz. E Javé? No Antigo Testamento só tem morte, sangue e violência. Portanto, o próprio Javé manda Moisés matar, manda Josué matar, então ele não é pacífico, ele é violento. Há um livro que diz, Javé é uma fusão de deuses pagãos violentos.
Então, aqui, Jesus deixa claro, não se compadece com a bem-aventurança. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque Deus é o reino de Deus. Ou seja, eu já sofri perseguição, ainda sofro discriminação no YouTube, né? Censuro meus vídeos quando eu digo uma verdade. Por quê? Porque eu digo o que é justo e verdadeiro. E o YouTube não gosta. O algoritmo, então, censura. Então, eu sou perseguido por causa da justiça. Mas Jesus diz, seu é o reino dos céus. Graças a Deus. Assim seja. A 11ª. Bem-aventurados sois vós, quando os injuriarem, perseguirem e mentindo disser mal contra vós por minha causa. Exaltai e alegai, porque grande é o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram o profeta que foram antes de vós. Antes de vós. Mateus 5, de 1 a 12, a bem-aventurança. Então, aquele que é perseguido por amor à verdade e à justiça, não se irrite, porque alegai-vos, porque o vosso prêmio no céu é grande. Pois assim perseguiram profetas que diziam a verdade e eram mortos pelos judeus. Então, o pastor que eu vi, não lembro o nome dele, então ele diz que há muitos que consideram que ser perseguido pelo reino de Deus é bom, porque sabem desse segredo. Então, Jesus agora também vai ser considerado sumo sacerdote. Vamos ver então Jesus como sumo sacerdote. Ele é sumo sacerdote e nós vamos ver aqui a imagem de um sacerdote. Então, Jesus é nosso sumo sacerdote. Aqui então nós temos a imagem de um sacerdote. Na Suméria, o sacerdote é apresentado assim. É uma alegoria. A águia que voava para chegar até o céu. A pinha na mão, que é o domínio da pineal. E aqui tinha outros poderes que ele possuía. E um corpo humano. Portanto, aqui era uma alegoria. Para significar o quê? Para significar que ele estava com os 4 poderes. O leão, a águia, o touro e o anjo. Mas, isso é respeitado, contudo, apesar de ser respeitado, né, podia ser assim um sacerdote menor, seria assim, então nós não tínhamos virado águia completamente, mas no judaísmo o sacerdote é apresentado por essa figura. Assim é o sacerdote judeu, o sumo sacerdote, porque aqui nós temos o peitoral. Só quem usava o peitoral, o éfode, palavra feia, né, em português, é o sumo sacerdote. E aqui está o turíbulo, ou seja, oferecer incenso no Santo dos Santos. Só ele podia oferecer incenso. Os outros sacerdotes faziam holocaustos, sacrifícios, e ele fazia, portanto, o incenso. Aqui está o turíbulo. Então estamos vendo assim, cada vez mais, que há uma distância imensa entre Javé e Elohim. Finalmente, nós vamos mostrar agora, terminando. O nosso vídeo já está em 48 minutos. Vamos terminar o vídeo mostrando então uma coisa linda, que seria aqui Jesus, que na verdade está sendo representado como sendo cercado pelos 4 animais sagrados. Aqui está ele no templo da Catedral de Chartres, com o touro, o leão, o anjo e a águia, que simboliza também, se juntar eles, vai ser simbolizado pelo querube, o caribu. Então, nós temos a maior, temos a grande. Vou mostrar a grande para vocês. Vou mostrar ela grande. Então, essa imagem, sendo representada grande, vai mostrar que Jesus é cercado pelos 4 viventes. Então, ele na verdade é o Deus vivo cercado pelos viventes. Está na Catedral de Chartres. Aqui nós temos. Então, está aqui, ó, bem grande. Então, ele está no centro, né? Passe a carta 22 do tarô. Aqui está, tá vendo? Ó? O leão, o boi, aliás. Aqui o leão, aqui o anjo e aqui a águia. São os 4 viventes que não permitem que ninguém veja ele. Ou seja, aqui está repetido e mostra que são os evangelistas e os 4 evangelhos. Portanto, nós encerramos aqui mostrando a vocês que Jesus não é a imagem de Javé. Jesus não é a imagem de Jesus.
de Javé. Jesus é a imagem de El. Então, 50 minutos, nós terminamos, mostrando assim que seria, talvez, equivocado representar Jesus como filho de Javé, porque se fizéssemos isso, estaríamos anulando uma imagem que vai mostrar ele como sendo honrado pelo Pai, e sendo honrado pelo Pai, ele vai receber toda a honra e toda a glória. Então, essa imagem seria uma imagem muito bonita, mostrando ele sendo coroado no céu, recebendo assim toda a honra. Então, aqui mostra Deus Pai, mas não é a figura que eu queria. Aqui mostra só Deus Pai, ou seja, a imagem de Abraão. Esse quadro mostra a imagem de Abraão, mas eu quero a imagem de Jesus abaixo de Deus Pai. Vamos ver se eu consigo. Estamos passando do tempo, 50 minutos. Então, eu separei. Aqui nós temos, para nós católicos, a imagem de Deus Pai, o ancião, a imagem de Deus Filho, Jesus, a imagem de Deus Espírito Santo, coroando a Virgem Maria no céu, a coroação da Virgem. Então, Jesus está junto com Deus Pai, Deus e Espírito Santo, coroando Maria. Mas por que ele está coroando Maria? Porque ele tem poder para isso. Ele tem capacidade de fazer isso. Então, ele é santo como o Pai é santo. Logicamente, ele tem o privilégio, né, de ser imagem e semelhança do Pai. Serem demut. Logicamente, se ele é imagem e semelhança do Pai, então, aqui está o Pai, criando Adão. Temos a fita para ver. Mais uma vez, a imagem de um ancião. E aqui está Adão sendo criado. Nós sendo criado. Adão sendo criado por Deus. E aqui está a imagem da serpente que está na árvore, que é o diabo, que tentou Adão e Eva, e quem criou foi Javé. Então, enquanto Deus, Elohim, cria o homem puro, limpo, Javé cria o diabo. Não encontrei a figura que mostra Jesus sendo coroado no céu, né? Não encontrei. Vamos tentar somente mais uma vez, se nós conseguirmos essa imagem aqui. Jesus sendo coroado no céu pelo Pai. Se não encontrarmos, fica o que já mostramos. Então, aqui está a figura de Abraão, que nunca existiu esse fato, mas é a imagem que Jesus nos concede o direito de representar Deus. Essa aqui nós já vimos, que é Deus criando tudo. A criação é feita por Ele, mas com a ajuda dos anjos aqui, ó. Então, mas não encontrei a imagem de Jesus sendo coroado. É um quadro pequeno. Então, por isso, talvez não está tão visível. Mas, de qualquer maneira, minha gente, não temos alternativa. É bobagem tentar encontrar uma outra solução. Então, não temos em nenhum lugar uma forma de mostrar a vocês que no Salmo 95, 99, diz, Salmo 99, diz, o Senhor é Rei, o Senhor está sentado sobre querubins, Ele é santo, Javé não é santo, Kadosh, Javé não é Kadosh, Ele não está separado do mundo, Ele está no mundo, reina com poder e ama a justiça, Javé não ama a justiça, para ele, se você quiser ser injusto, Ele te dará esse poder. Exaltai o Senhor nosso Deus, prostrar frente ao seu nome, porque Ele é santo. Javé não é Kadosh, então Ele não é santo. E porque ele não é santo, é que Ele vai dizer no Salmo 110, aquilo que está dizendo a vocês, que oráculo de Javé Adonai, Salmo 110, 1. Senta-te à minha direita, até que eu ponha teu inimigo debaixo de seus pés. Oráculo de Javé Adonai. Ou seja, Javé é apenas
vamos dizer assim, o capitão que luta por Jesus. E aí o Senhor jurou, jamais desobedecerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, ele já diz aqui, não será do sacerdote aronítico, é da tribo de Judá, não do Levi. O Senhor à tua direita, no dia de sua ira, esmagará os reis, sentenciará as nações, amontoará cadáveres. Isso aqui, portanto, é quem faz. Então, Javé diz, deixa que você é da paz. Eu vou guerrear, eu vou matar, amontoar cadáveres. Então, esse é o Salmo 110, que mostra que Javé, na verdade, faz tudo para elevar Jesus como sendo Senhor. Jesus Cristo é Adonai, para a glória do Pai. Pronto. Então, Eli, Eli, lama sabachthani. Terminamos com essa frase, meu El, porque me desamparaste. Ele não diz Javé, Javé, porque me desamparaste. Fica claro, então. O Javé, se vocês quiserem, tá bom? Então, Eli é meu El. Então, o pai de Jesus é El, fica claro. Não é Javé. Então, Javé é um Deus de terceira categoria. Jesus, então, é um Deus que é imagem e semelhança do Pai. Selem Demut. Portanto, ele é justo, perfeito. Ele é santo como o Pai é santo. Sede santos como vosso Pai Celeste é santo. Ele é Kadosh. Javé não é Kadosh. Javé não é santo porque não está separado do mundo, não cumpre as bem-aventuranças. Não cumpre nenhuma. Nenhuma. Não vou repetir, é só reler. Verem o vídeo. Então ele não cumpre. Se não cumpre, não tem promessa do céu para ele. Como é que vai ficar? Não sei. Ele se entenda lá com o regente dos números, tá? Até a próxima. Dê o like e recomende nosso canal.